Bom, pessoal, eu estava cogitando aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, mas a gente teria que ver ele romper aqui a linha do pescoço, né? E aí eu quero explicar para vocês qual que é a percepção que eu tô tendo do ombro, cabeça, ombro, tá? Quem tá falando contigo é Darlan Krali, que hoje é dia 26 de setembro, 10h09 da manhã, domingão. A eCash cheque aqui caindo 1,41% nas últimas 24 horas, com o preço de 0,0002108. Market cap aqui em 3 bilhões 474 bilhões, milhões, perdão, quase 4 bilhões aqui. E o volume negociado nas últimas 24 horas de 59 milhões, com uma alta de 39,41%. Então, pessoal, qual que é a minha percepção aqui do ombro, cabeça a ombro, tá? Explicando um pouco para vocês, não significa que é a explicação mais certa, mas é o meu ponto de vista. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir nos comentários também, com respeito, com certeza. Então, olha aqui, a gente vê que aqui no ombro esquerdo, o que a gente vê? Pressão vendedora, certo? Então, a gente vê eles empurrando, chega até um ponto, aí acontece um pullback. Pullback da parte da pressão compradora, né? Bullish. Aí, não chega ali um pouco e ele começa a cair de novo. A gente vê o pivô de baixa lá acontecendo. A gente começa a ver de novo aqui agora a correção acontecendo, a correção continuando. Então a gente vê mais uma queda chegando até onde? Até um topo anterior rompido, que ele vem a ser um suporte, tá? Então a gente vê ela parar aqui no topo anterior, o pessoal bullish, né, os touros, eles se emocionam de novo e eles falam, pô, agora vamos botar pressão aqui. E aí tem mais uma tentativa da pressão compradora. E aí chega aonde? Chega exatamente no pullback anterior. Não rompe o pullback, fez um topo duplo aqui em cima, ó. E aí, o que a gente vê? Não rompeu, deixou quase um harami aqui do lado, deixou um doji, significando que teve uma pressão forte vendedora, né? Daí depois teve aquela briga e perdeu. O próximo candle aqui, ele já abre abaixo. Aí a gente vê de novo o que? A gente vê uma pressão vendedora que vai até lá embaixo. Aí quando chega lá embaixo, nesse caso aqui também, esse ombro aqui, o ombro direito, ele tá até bem abaixo, né, do que seria, quase chegando no ombro do meio, por isso que eu não, é mais uma explicação, não considera muito esse ombro cabeça a ombro. O que a gente vê? Ele chega aqui embaixo, o pessoal pensa, opa, tá chegando aqui perto desse fundo aqui, perto do topo anterior também lá atrás, onde a gente vê que tem o suporte, tá? Do topo anterior rompido, certo? Aqui nessa onde eu desenhei aqui. Aí a gente vê o que? Mais uma pressão da parte compradora agora. Aí a gente vê o pessoal se anima aqui de novo. E aí o que acontece? Aquilo que eu vinha comentando com vocês. Limpei tudo para mostrar. Então olha aqui. A gente viu o que? Uma pernada de pressão vendedora, duas pernadas de pressão vendedora, três pernadas de pressão vendedora. Ou seja, os bullish, né? Os ursos, eles já gastaram três balas das armas deles. E até agora eles não conseguiram romper o fundo anterior. Então o que a gente vê agora? Opa, a gente vê para fazer a conta dos ursos, dos touros, perdão. E aí a gente vê que eles gastaram uma bala, duas balas. Então eles têm mais um tiro aqui para dar. E aí é nesse momento que a gente identifica que por isso que vem a ser ombro, cabeça, ombro, um padrão de reversão de tendência. Porque agora aqui, se a gente visse ele romper para cima e ele passar para cima da linha do pescoço desse ombro, cabeça, ombro, ele fica nessa região mais ou menos por aqui assim, do 0,00027, aí seria onde a gente rompe dois topo anterior, que veio a ser uma resistência aqui em cima, né? E aí é onde a gente vê, talvez, ela se vê a confirmação, né? Dela passando para cima do ombro, cabeça a ombro, vê ela passando aqui, né? Faz o pullback e vai embora. E aí vai testar também o último topo anterior aqui, nesse caso da check e cash, tá? E aí, se tu prestar atenção também, o que acontece aqui? Esse ombro, cabeça ombro, caso fosse, né? Ele vira também se ele tivesse rompido um fundo duplo, né? Então, quando a gente fala ombro, cabeça ombro, triângulo descendente, fundo duplo, topo duplo, é só tu fazer esse jogo que a gente tá fazendo aqui. Pensa que é um duelo das duas partes, eles de arma ali,
e algum tá gastando mais bala que o outro, e uma hora um vai acertar a última bala. Então a gente podia dar um nome para isso, né? A gente podia dar um nome. Quando a gente fazia trilha de moto, tinha plantar pé de figo, que eram os que caíam na pista. Eu vou pensar. Deixa aí nos comentários também se você sabe algum nome para isso, para tipo essa técnica aí da gente identificar. Podia ser algo parecido com o tiroteio também. E aí, num padrão, por exemplo, assim, a gente tem que ficar de olho também no volume, tá? Volume é muito importante, porque o volume a gente quer que no ombro esquerdo tenha bastante força. Por quê? Se ter bastante força aqui e a gente notar uma pressão do volume menor no meio, significa que o quê? Opa, a gente começou a ter uma decrescência na parte do volume. Ou seja, o volume, a pressão ali daquela parte, ela está perdendo pressão. Então, isso também denomina que o gráfico, o padrão que a gente está desenhando, ele está saudável em relação ao que a gente está olhando. Mas, no geral, pessoal, hoje aí para a Check Cash, a gente está com o sentimento meio baixista dela ainda. A gente está vendo aqui topos e fundos cada vez mais baixos, tá? E a gente percebe também que agora, olhando um pouco mais de perto, a gente percebe que está caindo ali, mas os fundos eles estão sendo aqui numa altura parecida, né? Ou seja, pressão vendedora, pressão bullish, né? Tá perdendo potência, porque os fundos estão na mesma altura e os topos estão cada vez menor. O que a gente pode desenhar também? A gente pode desenhar uma figura para ilustrar isso. Então, caso a gente venha a ver o rompimento desse triângulo descendente aqui para cima, ele tende a buscar o tamanho aqui da base dele, né? Aqui do começo dessa parte aqui atrás. Mas tem que esperar romper, né, pessoal? Lembra daquela nossa técnica de 6 passos? Espera romper, espera romper, espera romper, espera confirmar, espera confirmar, espera confirmar. É muito boa, tá? Se lembra sempre dela. A gente pode ficar de olho também na nuvem de Shimoku, que nesse momento a gente segue transicionando por baixo aqui da nuvem mesmo, da nebulosidade, ela tá vermelha. E caso a gente venha ver uma pressão forte, agora a gente vai ter um espaço bem por aqui, nessa região, onde teria aqui um estreitamento mais fino, né, nesse momento. Percebe que ela estava mais grossa e aqui ela já está ficando mais fina. Então, possivelmente a gente vem a ver uma resistência menor daquela parte ali, tá? A gente percebe que a, a média móvel rápida ela está transicionando por baixo da lenta, demonstrando esse momento bearish para nós, né? Baixista no curto momento. Já a linha verde aqui que está vindo aqui atrás, ó, ela está aqui por baixo, ela está atrasada em 52 períodos e nesse momento ela está exatamente na linha do preço, tá? A gente viu que no geral ela vinha mais por baixo aqui e agora opa, ela já está na linha do preço. Então alguns sentimentos aí para a gente esperar um pouco e também olhar aqui na parte do volume dentro do market cap, né, que a gente viu que estava subindo, né, 39% para ficar de olho e ver se a gente vai começar a ver mais velas verdes aqui embaixo, né, para denotar, opa, essa pressão aqui, esses 39% é depressão compradora. E aí a gente possivelmente vê um rompimento, tá, pessoal? Falou? A gente se vê e deixa um like se tu gostou da análise. Pode comentar qualquer coisa aí embaixo para nós crescer junto. E se lembra de se inscrever no canal, caso tu não seja. Logo aí a gente vai estar começando a nossa série Inscritos Milionários com criptomoedas do 100 ao milhão, que vai ser uma carteira pública de criptomoedas, tá? Onde a gente vai fazer os aportes aí e mostrar como a gente faz a parte fundamentalista, a parte de análise técnica e fazer uns negócios muito loucos ir para dentro de tudo que tem para ver, descobrir realmente qual que é os propósitos, quais as soluções que a moeda se propõe a resolver, quais empresas estão investindo, o que que ela está realmente fazendo, o que que ela falou que ia fazer e não fez, e começar a montar uns gráficos, tá? Até mais.